Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Passando aqui no 12 em Campo News para trazer aí algumas informações do Corinthians para vocês, né? Nesta sexta-feira, sextou, dia de jogo da seleção brasileira, mas a gente está aqui para falar do Timão. Então, vamos falar no vídeo de hoje sobre a relação Roger Guedes e Thiago Lage, né? Já trabalharam juntos e já teve de tudo. Já teve amor, já teve ódio, já teve abraço, já teve briga, já teve de tudo. Vamos falar também sobre a real situação do Michael, cada um tem a sua informação, eu tenho a minha e vou passar aqui para vocês da forma mais correta, mais serena possível. Tá? E para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar também com vocês sobre as contratações do Corinthians naquele estilo bem da atual direção, né? Bom, barato e custo zero. Barato é o custo zero. Vou contar tudo para vocês aqui, mas vou rodar a vinheta, então fica com a gente, deixa seu like e comenta aqui embaixo para a gente. Valeu, rapaziada! Doze em Campo News desta sexta-feira no ar, e a gente já começa falando aqui direto sobre contratações no Corinthians, tá? Contratações tem que ser custo zero para ser boa, para dar resultado no Corinthians ultimamente. Então, tudo que envolve, tudo que não envolve colocar dinheiro para comprar, o Corinthians acaba se interessando, e nem sempre você traz grandes jogadores, grandes nomes, mas qual que é a intenção? Reforços de alto nível. Mas alto nível sem dinheiro, Ivan, é o que pensa a diretoria do clube, tá? Então, continua naquele compasso de espera, tudo muito tranquilo, tudo muito devagar, sem grandes novidades, sem ninguém dar entrevista, mas é a questão da paciência. É a questão da paciência, né? O Corinthians diz que não quer contratar qualquer um, não. Tá? É preciso que as características desses jogadores elas se encaixem, sobretudo, na realidade financeira do clube, né? E no padrão, naquele estilo de contratações do presidente do Willian Monteiro Alves, sem custo. Né? Quando não tem que ser só pago os salários. Então o jogador é bom, o jogador é isso, o jogador é aquilo, mas eu só pago o salário. Então, esse é o perfil, essa é a tendência no Corinthians que, repito, está no mercado? Está procurando um atacante de beirada e mais um jogador. Né? Não podemos esquecer do Romero e nem do Matheus Bidu, que já estão acertados. Mas a gente não pode esquecer também que Matheus Vital está saindo, Ramiro está saindo, né? O Corinthians tem interesse na compra do Maicon, tem interesse na compra do Yuri Alberto. Então, alguns jogadores acabam saindo, vai dar uma melhorada em questão de folha salarial e o Corinthians pode investir um pouquinho mais alto. Mas para a equipe que deve iniciar o Campeonato Paulista, pelo menos duas contratações. Né? No mínimo, perdão, pelo menos não, no máximo duas contratações. Uma sendo um atacante de beira de campo ali para ajudar Yuri Alberto e também o Roger Guedes, tá? Mas é aquilo, custo zero. Bom, baratinho, se não precisar pagar nada, melhor ainda. Bom, vamos falar então agora sobre a relação. Não, vamos falar sobre o Michael, minha gente. Respeito cada profissional, cada jornalista, cada colega. Cada um tem a sua informação, cada um tem a sua fonte de informação. Talvez eu seja um dos poucos que digam, né, que o Michael hoje é um assunto descartado no Corinthians. E eu venho dizendo isso há um bom tempo. Amanhã ele pode ser anunciado e alguém pode falar: Ivan, não sabia de nada, Ivan, não sei. Não, eu estou passando aqui a informação que eu tenho. Se eu tivesse a informação contrária, eu falaria a informação contrária. Mas a informação que eu continuo tendo é: Ivan, esquece Michael. Foi isso que eu ouvi. Esquece Michael. Não tem nada, nunca foi oferecido, o Corinthians não procurou dessa vez. Da vez anterior, quase foi. Mas, repito, Michel pode ser anunciado hoje à noite, gente. Mas a informação atual que eu tenho,
e que eu jamais compartilharia se eu não conhecesse a pessoa, se eu não tivesse confiança, se eu não tivesse, se essa pessoa não tivesse credibilidade comigo, eu não estaria passando uma informação dessa, sendo que estaria tudo ok, tá? Então, a informação que eu tenho hoje é essa. Ivan, esquece Michael. Esquece Michael. Né? Não teria a menor condição de pagar o salário do Michael na atual realidade, no atual momento de Corinthians. Então eu procuro trazer essa informação para vocês de forma muito tranquila. Repito, amanhã o Corinthians anunciou, Ivan, estava errado, Ivan não sabia, Ivan, né? Não, mas assim, eu repito, eu vou passar a informação sempre com a máxima tranquilidade para vocês. Eu não estou aqui para fazer oba-oba, dizer que o Corinthians vai fazer isso, vai fazer aquilo, que não sei o que. Tá. Eu não tenho essa informação. A informação, repito, de uma pessoa próxima ao Michael, extremamente próxima ao Michael, é de que, Ivan, esqueça o Michael. Não tem nada, rigorosamente nada. Se a pessoa faltar com a verdade comigo, é uma outra questão. É uma outra questão. Mas nunca faltou. Então, não imagino que seja dessa vez. Continuando aqui para a gente finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre Roger Guedes e Thiago Large, que já trabalharam juntos no Atlético Mineiro, tá? Quando o Thiago Large era auxiliar técnico, depois foi... Quer dizer, quando ele era treinador lá, né? Hoje ele é auxiliar técnico no Corinthians. Os dois conviveram muito ali no ano de 2018 e viveram uma situação, assim, muito... Né? Aquela relação muito conturbada, de muito atrito e muito amor ao mesmo tempo, né? Teve altos, teve baixos, teve discussão, teve briga. O Roger Guedes quase saiu do Atlético naquele momento com o Large e ao mesmo tempo se tornou artilheiro, a melhor fase, talvez, da carreira do Roger Guedes naquele determinado momento, marcando 9 gols em 12 jogos. Falei um pouquinho antes dele ser transferido lá para a China. Então, é uma relação muito conturbada dos dois. Foi, não é que foi, né? É muito por ponto de vista, por questão. O Roger Guedes sempre... Né? O Roger tem as questões dele, todo mundo sabe que não é nenhum inocente, né? Mas também não dá para colocar a culpa sempre nele. Né? Teve briga em treino, teve reclamação porque foi substituído, bem a cara do Roger. Né? Teve corte de lista de jogo, não vai para esse jogo, aí o bico ficou desse tamanho, e aí depois aquela tal da redenção, né? A volta por cima, quando se acertaram, e aí acabou tudo numa boa. O Roger acabou se destacando e viveu, talvez, repito, um dos melhores momentos da carreira dele, né? Em determinado momento lá se eu não estou enganado, em Buenos Aires, né? Teve, aliás, um pouquinho antes, no jogo em Buenos Aires, teve uma briga entre eles no treino, uma discussão forte, uma discussão séria, né? E acabou, né? O Roger ali ficou de castigo, enfim. Gente, vamos esperar que a coisa fique tranquila, que a relação continue boa, que a relação continue feliz e que termine, né, da forma como o Roger terminou no Atlético, de forma feliz, de forma artilheira, né, que seja bom para os dois lados. Muito obrigado pela companhia de vocês. Deixa o like, tá, rapaziada? Deixa o like, se inscreva aqui no 12 em Campo, tamo junto sempre. Valeu, abraço, tchau, tchau.